Boa noite. Vamos começar, né, a unidade 2 do módulo 3, novamente hoje com o professor Alex. Boa noite, Alex. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar, então, sequência, né? O nosso módulo 3, unidade 2. Lembrando que ela é uma unidade complementar, né? A aula da semana passada, ou desculpa, da nossa última aula, da unidade 1, né? Do qual a gente estava abordando aí a questão da prestação de contas, né? Hoje a gente vai ver na prática, né? Como é que a gente, né? Instrui esse processo via sistema SEI, né? É o assunto que a gente vai abordar. Chama atenção, né, para quem não teve acesso, né, para ver a última aula, que ela é extremamente importante, porque lá a gente vai comentar sobre todos os documentos, né, sobre o passo a passo, né, que você faz quando você vai adquirir um bem ou quando você vai fazer a contratação do serviço, né? Então é extremamente importante isso aí, tá bom? Bem, para iniciar nossa conversa, né, a prestação de contas é um processo que visa aí formalizar, né, a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos ou privados. Quando todos aqueles ritos, né, que a gente citou na aula da semana passada, né, seja de aquisição de bens ou de serviços, né, forem devidamente seguidos, a prestação de contas nada mais é do que um momento onde a gente vai fazer a juntada, né, desses documentos aí que são necessários para comprovar que tudo foi realizado dentro da normativa e dos procedimentos estabelecidos de prestação de contas. É sempre importante, né, a gente garantir que todos aqueles documentos estejam organizados e que todos os registros sejam precisos aí, pois isso vai facilitar tanto a auditoria e garantir, por fim, aí, a credibilidade do processo. Lembra que a gente comentou, né, que era para a gente separar uma pastinha, né, deixar tudo sempre muito bem organizado, né? Faça uma pastinha lá com os diferentes programas, né? PNAE, manutenção, transporte, né? Qualquer outro programa que tiver, dos PDDs, né? E você vai sempre separando ali essa documentação. Porque na hora que você for prestar contas, né? Como a gente falou, é apenas a juntada desse material todo aí. Outro ponto importante também que a gente tinha, né, conversado na aula de semana, na nossa última aula, era para a gente, né, ter acesso, né, observar sempre, né, o embasamento legal, né, que rege aí, né, a prestação de contas, né, no caso da SEDUC, né, a resolução 5722 de 18 de fevereiro de 2019, que a gente comentou na última aula, né, assim também como a resolução SEDUC 6091 de 22, que trouxe algumas alterações em relação ao processo de prestação de contas aí, que foi instituído na 5722, entre elas, né, a questão do processo via SEI, onde a gente acaba, né, emitindo todo o relatório, né, das notas que foram já lançadas no Conexão, que é o que a gente vai abordar exatamente na aula de hoje. Também a resolução SEDUC 6379 de 30 de setembro de 25, né, bem recente essa legislação. Lembrando que a gente comentou também na nossa última aula, né, que é ela que vai estabelecer todas as diretrizes aí relacionadas ao programa de alimentação escolar dentro da rede estadual. Outra resolução importante também é a número 6, né, de 8 de maio de 2020, que é a resolução, né, que trata do PNAE. Aí a gente já está falando dos recursos, né, de ordem federal. E também a resolução número 15 aí, de 16 de setembro de 21, que é a que fala aí sobre a execução, né, do programa aí, Dinheiro Direto na Escola, né, que é o PDDE. Então, esses documentos aí, né, todas essas normas aí, é interessante para o gestor, né, ter guardadinho dentro de uma pastinha, né, salva na pastinha, né, legislação de prestação de contas, né, porque volta e meia você precisa consultar, né, algum artigo ali, até mesmo porque, né, caso, né, algo não esteja de acordo, geralmente nas exigências, né, do qual o processo retorna para o gestor, né, poder fazer as correções, é citado, né, algum desses artigos aí dessas legislações, ok?
Bem, e aí a gente passa, né, para o Sistema Eletrônico de Informação, que é o SEI, né? O que é, na verdade, né, o SEI, né? É uma plataforma que foi lá desenvolvida, né, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, e tinha como objetivo, né, modernizar toda a questão da gestão de processos administrativos e judiciais, permitindo aí uma tramitação eletrônica, né, de documentos e informações, né, algo que fosse mais moderno, né? Para quem já tem um tempo, né, de casa aí mexendo, né, na questão de processos, né, na vida de gestão escolar, já deve ter lidado, né, com aqueles processos físicos, né, que eram gigantes, né, ocupavam, né, muito espaço, né, era um desperdício de tempo, de recursos também, porque, né, você tem um gasto todo para manter o armazenamento desses arquivos, né, desses processos, melhor dizendo, né, e com toda a modernização que veio a partir do SEI, né, possibilitou que, inclusive, né, esse trâmite todo fosse muito mais ágil, né? A gente observa aí que esses processos agora eles tramitam, né, com uma facilidade muito mais rápida. Isso trazendo, obviamente, mais transparência, né, também eficiência para a administração pública, tá? A partir do SEI ali é possível a gente criar, editar, né, e acompanhar todos os processos aí, né, de forma digital, facilitando, inclusive, o nosso trabalho de prestar as contas aí. Então, quando você tem acesso ao SEI, né? Eu não tenho acesso ao SEI, como é que eu faço? Né? Aí o gestor, né, ele tem que entrar em contato aí com o seu coordenador de gestão de pessoal da sua regional, né? E vai solicitar acesso ao sistema, né? Vai ter todo um cadastro ali. Algo importante também a ser citado, né? Como é um programa macro, né, utilizando por diferentes, né, esferas aí, né, tem vários cursos, né, que para você poder fazer, desde de ofícios, né, desde de criar correspondência interna, enfim, no YouTube é só você consultar lá, jogar lá, né, o que você quer a partir do SEI lá, que tem vários cursos lá que ensinam você a mexer direitinho no SEI, ok? Bem, dito isso, né, você vai entrar lá, né, acessar a aba, né, do iniciar o processo, escolher aí o tipo de processo que você quer, né? Você está prestando contas nesse momento de recurso estadual ou de recurso federal, né? Depois que você selecionou, né, o tipo de processo, né, se você der um zoom aí, você conseguir ver lá que tem a abinha, né, iniciar o processo, você já tem previamente marcado, né, logo na tela inicial, né, a prestação de contas de recursos, né, questão financeira, haja visto que é um processo, né, comum, haja visto que todas as escolas, né, abrem, né, autuam esse tipo de processo, e aí depois a gente vai aí para o campo de especificação, dentro daquilo que você selecionou, né? Então, na especificação, você vai colocar ali, né, o nome da escola e o período da prestação de contas, né? Por exemplo, né, escola, né, João da Silva, Colégio Estadual João da Silva, e prestação de contas ali, você vai botar o período ali, por exemplo, primeiro semestre de 2025, tá? No campo interessado, colocar o nome da unidade escolar, ou seja, a sigla no SEI. Cada unidade escolar ela tem uma sigla, né? E aí você tem que ver lá quando você vai ser gerado o teu login, você já vai ter acesso qual é a sigla da tua unidade escolar. Bem, feito isso, né? Aí a gente vai ter a ordem dos documentos que vão ser colocados aí no processo SEI, isso quando dos recursos SEDUC. É importante citar aqui que volta e meia, né, há mudanças nessa ordem de documentos aí. Né? Às vezes a SEDUC acrescenta algo, às vezes ela retira algo, né? Então, eu estou me baseando aqui pela nossa última prestação de contas, né, que foi autuada agora em 2025. Né? A gente seguiu essa ordem de documentação aí, beleza? Então, o processo ele é iniciado, né, pelo ofício de numeração automática,
Você tem essa opção também lá de documento, né? Então, ele gera já um ofício. Nesse ofício, né, a gente faz aí o encaminhamento do processo e nele você vai colocar qualquer observações, esclarecimentos que sejam relevantes para a questão do processo de prestação de contas, né? Por exemplo, né, ao longo da sua prestação ali, vai estar constando, por exemplo, no extrato que houve alguns débitos, né, uns lançamentos, melhor dizendo, de tarifas, por exemplo, bancárias, e que você, né, já tinha oficializado o banco, né, para essa situação ser resolvida. Então, de repente, é uma situação que você pode estar citando ali, né, depois, juntamente com toda a documentação que corrobore, né, esse ponto que você está alegando ali, né, como ofício que você encaminhou, né, para o banco lá. Obviamente que esse processo, né, lá na frente, ele vai retornar para você para que, né, verificar se houve o estorno, né, dessas tarifas ali, ou do contrário, né, terá que ser feito com recursos próprios. Mas eu estou citando esse exemplo ali, né, porque são situações que a gente vai colocando, né, elencando ali no ofício inaugural ali do processo. Bem, logo depois, né, o segundo documento que a gente insere é o formulário SEI, né, que é gerado pelo próprio módulo de prestação de contas, né? Aí a gente já está falando do sistema Conexão Gestão, que a gente vai mostrar ali na frente já já, né? Esse é o segundo documento que é inserido no processo. O terceiro, a gente tem os documentos aí das obrigações fiscais. O quarto documento é o formulário, né, de relação de equipamentos e materiais permanentes que foram adquiridos pelo módulo de patrimônio do sistema Conexão Gestão. Então, verifique você que tanto o item 2 quanto o item 4, eles são gerados pelo próprio Conexão, beleza? O ponto 5 é o formulário 4 de conciliação bancária e o formulário 6 aí é um relatório de gestão sobre a aplicação dos recursos arrecadados e programas do governo e ou projetos específicos. Que a gente vai falar mais à frente, né? Você, na verdade, vai fazer, né, um relatório, né, sobre como é que foi a execução, né, a aplicação desses recursos, né, se foi satisfatório, né, enfim, é um momento ali para o gestor, né, fazer essa avaliação, ok? Bem, o item número 7, né, é a ata de aprovação da prestação de contas, e o item 8, a gente envia o processo para coordenação de gestão financeira da regional. Então, esse aí é a ordem dos documentos. Lembrando que o ponto 8, né, não é bem um documento, né, mas é o enviar o processo, né, é a ação, né, final ali da prestação. Beleza? Olha o item que chama a atenção ali para gente. Importante, realizar sempre o download de todo o processo e salvar em um drive com todos os arquivos do referido recurso-programa. Lembre-se de identificar o processo, bem como colocar o número do SEI. Então, quando esse processo estiver todo prontinho, né? Você finalizou de montar o processo, você tem um ícone lá de download, né? Você consegue baixar, né, todos os documentos que você inseriu. Então, você salva dentro da tua pastinha lá, você tem a pastinha lá de prestação de contas, né, do recurso descentralizado da SEDUC, né? Então você coloca lá, né, primeiro semestre de 2025, coloca todos os arquivos lá e salva a pastinha com o número do SEI que vai ser gerado, né, que foi gerado ali para você sempre fazer a consulta. Todo momento que tiver, né, um andamento desse processo, né, um despacho, né, uma exigência, o cumprimento de uma exigência, é sempre bacana você ir atualizando, né, baixando esses novos arquivos e salvando para você ter a completude dele ali. Bom, aí a gente já tem, né, o módulo de prestação de contas dentro do sistema aí Conexão Gestão. Então aí a gente já está falando, na verdade, de um outro sistema, né? Quem é diretor também, né, está acostumado a mexer no sistema Conexão. A gente vai ter uma aula, se eu não me engano, a próxima aula vai ser com a professora Neide, ela vai abordar, né, algumas questões em relação ao Conexão,
né? Tem toda a parte pedagógica, que você vê a questão das informações do aluno, de matrícula, alocação de professores, né? E aí nele também você tem uma abinha ali em cima, ali, olha, escrito, né, prestação de contas. Uma outra que a gente também vai ver na aula de hoje ali, está ali a abinha de patrimônio, né? Porque a gente precisa dos dois documentos, né, que vão ser gerados, um na aba da prestação de contas e outro na aba ali do patrimônio, para ser acostado ali ao processo no SEI, ok? Ah, eu não tenho acesso ao Conexão Gestão. Como é que eu faço para ter acesso ao Conexão? Né? A mesma situação que a gente comentou, né? Você tem que entrar em contato ali com o seu, né, coordenador de gestão de pessoas na sua regional e também solicitar acesso ao Conexão Gestão. Bem, o módulo de prestação aí de contas, né? Ele abrange todos os tipos de repasses financeiros oriundos de recursos estaduais, das unidades escolares, considerando o que foi colocado, né, na legislação estadual 3067 de 98 e no decreto estadual de número 20.514 de 25 e na resolução SEDUC, né, a 5722 de 2019 e nas demais legislações correlatas. Importante, então, lembrar que nela a gente vai inserir informações de todos aqueles recursos que são repassados às AES aí, né, de ordem estadual, né? Então ele não se aplica, né, aos recursos, né, federais que as AES, né, recebem e também não tem ligação a princípio com a prestação de contas das regionais que também agora é feito, né? Você faz insere, né, as informações apenas dos recursos ali estaduais nele, ok? Bem, dentro dessa aba ali da prestação de contas, existe ali, né, algumas informações importantes. Você tem ali o campo ali de despesas, exigências de despesas e gerar formulário SEI. Então, né, no campo ali de despesas, né, você vai clicar lá, vai ser aonde você vai inserir todas as suas despesas, todas as informações, né, relacionadas às notas fiscais, né, aquilo que você, né, comprou para a escola, os serviços que foram feitos, né? Então vai estar tudo dentro desse campo aí. Você vai abrir ali, vai abrir uma outra telinha onde você vai inserir essas informações. Você tem outro campo lá, que é o campo das exigências, é quando, né, a regional, depois de verificar, né, algum problema, ela retorna, né, a partir dessa tela aqui, para que seja feito, né, a correção daquelas informações ali de despesa. E por último, ali você tem também o gerar formulário do SEI, que é somente depois que você tem um aval, né, que foi feita toda a conferência por parte da equipe da regional, ele vai solicitar que você gere esse formulário ali. Abaixo, você tem ali, né, o projeto programa, né, onde você clicando, você vai inserir, né, saldos, você vai ver o controle de saldo, né, o que é importante também. Isso aí tem que bater com o teu livro caixa, né, por isso que é importante, né, a gente ter controle direitinho, né, essas informações sempre atualizadas ali, todos os lançamentos feitos, né. Você tem um outro campo também, que é o de conta extrato, onde você vai botar, né, essas informações relacionadas, né, ao extrato bancário. Você tem também uma abinha ali, um campo, né, onde tem as informações da Associação de Apoio à Escola, onde você vai inserir, né, os dados do tesoureiro da associação, né, e informações adicionais da AE, como, por exemplo, mandatos, né, você coloca a ata, entre outras informações. E também você tem lá o campo do fornecedor, onde você faz a busca pelo fornecedor ali, veja se todas as informações dele, né, estão atualizadas, se as certidões, né, estão dentro da validade, né, tudo certinho. Inclusive, né, é sempre bom, né, importante fazer essa checagem, né, a gente conversou, né,
Na verdade, é bom não, né? É primordial que seja feito, né? Antes de você adquirir, né? Se não está, né? Com alguma pendência ali, não compre, não pague, né? Você tem que ter, o fornecedor tem que regularizar a situação dele junto aí ao cadastro na Seduc. E é justamente o que fala, né? Essa nossa próxima tela aí, que é a tela do cadastro, né? De fornecedores. De acordo aí com o artigo 16, as pessoas físicas e jurídicas que queiram, né, fornecer alimentos, materiais, bens e serviços para as associações podem cadastrar-se diretamente no site, né, no sítio eletrônico aí da Seduc por meio de formulário próprio. Então, quando você acessa, né, o site da Seduc, tem um campinho lá, né, tem um link que você acessa assim, né, para cadastro de fornecedores. Lá, o fornecedor que quiser, né, como a gente citou aí, né, fornecer ou prestar serviços para as AES, ele pode, né, se cadastrar e inserir todas as informações, tá? É importante salientar que a gestão da unidade escolar, né, a equipe gestora, né, o gestor, né, ele não tem acesso a isso, não tem contato com isso, né? Isso é algo que tem que ser feito né, pelo fornecedor ali, né? E também é dever dele manter sempre atualizado esse cadastro, tá? Lembrando que se não tiver, né, atualizado o cadastro, não é para o gestor, né, fazer, né, compras, né, adquirir produtos, enfim, né, serviços com esse fornecedor. Todos os fornecedores deverão acessar o link para efetuar seu próprio cadastro. Os documentos enviados no momento do cadastro serão validados pela equipe da Seduc, né? E aí vai se formar um grande banco de fornecedores que pode ser consultado, né, naquele campo ali que a gente, né, sinalizou, por toda, né, a rede Seduc. Quais são os documentos, né, que o fornecedor precisa apresentar ali quando dá do cadastro, né? E também para o diretor, né, sempre consultando, né, o status ali, né, que você consegue ver exatamente, né, as pendências, né, do que está faltando para aquele fornecedor. Assim como, obviamente, ele também consegue, né, ter acesso a essa informação. Bem, o fornecedor precisa apresentar, né, o comprovante de inscrição de situação cadastral, o CNPJ. Então, aí, né, são dois caminhos, né? Primeiro você pode, né, o próprio gestor pode consultar, né? Joga lá no Google lá, né? O consulta CNPJ, vai abrir lá, né? O link de consulta diretamente, né? Da Fazenda, né? E aí você vê, né? A real situação daquele CNPJ, daquela empresa, né? E aí lembra daquela situação toda de consultar o QSA, né? O escopo do que aquela empresa, né? Acaba vendendo, né, ou serviço que presta, isso tem a ver com, né, o serviço, a demanda, né, que a AE precisa, tá? Também ele precisa, né, fornecer a certidão de regularidade fiscal, tanto da Secretaria de Fazenda do Rio quanto da PGE do Rio também, tá? Tem muito, né, cadastro que acaba sendo invalidado porque não apresenta essas duas certidões, geralmente apresenta, né, somente a da Secretaria de Fazenda. Também é necessário, né, que o fornecedor apresente, né, uma certidão de débitos, né, relativos aí a créditos tributários federais e também a dívida ativa da União. Isso ele obtém lá junto à Receita Federal. Também aí o cadastro dele junto à junta comercial, né, do Estado do Rio de Janeiro, a Juserja, né? Inclusive ali que vai estar, né, o escopo dos produtos, das atividades, né, que aquela empresa, né, comercializa, trabalha. Também é necessário, né, que ele tenha o certificado de condição de microempreendedor individual, no caso se ele for um CCMEI aí, ou declaração do MEI, termos de responsabilidade,
né? Esse termo de responsabilidade está disponível para ele no próprio site lá do cadastro, né? No link do cadastro do fornecedor. Declaração de pessoa física, se for o caso, e declaração de ausência de caderneta de vigilância sanitária, né? Nos casos das empresas ali que não trabalham com essa questão de produtos, né? De origem, né? Animal, né? Enfim, etc. Aí. Bem, a outra aba que a gente tem lá em cima também, né? Que é importante, que está relacionada, né, ao processo de prestação de contas, é a aba de patrimônio, né? Então você pode ver ali que a gente clicou, né, na abinha do patrimônio, vai abrir essa telinha aí com essas informações aí para gente. A aba patrimônio vai constar, né, patrimônio, transferência de bem, baixas de bem em lote e designar agente responsável. O que é cada uma dessas abas aí, né? A abinha patrimônio vai ser exatamente quando a gente vai, né, lançar, né, um item, né, um bem que foi adquirido pela AE. Então a gente já falou bastante disso na aula passada, quando a gente estava falando exatamente sobre custeio capital, né, o que você, né, adquire, né, como capital, né, tem que ser, né, depois, né, arrolado, né, tem que entrar no patrimônio da escola, e aí você faz isso a partir desse item aqui, tá? Independente se você está adquirindo algo aí com recurso estadual, federal, né? Também porque a gente tem depois formulários específicos, como a gente falou lá atrás, para lançamento dessas informações ali, né? Você tem que lançar o número do patrimônio daquele item. Como é que você vai saber qual é o número do patrimônio daquele item no momento que você lançar nessa abinha aí patrimônio, né? Você vai colocar todas as informações ali e vai ser gerado, né, portanto, o número desse patrimônio. Qual informação ali a gente coloca, né? A gente vai colocar a classificação daquele bem, né? Se ele, por exemplo, é um bem audiovisual, né? Tem todas as informações. Quando a gente clica lá, você tem a listagem, né, das opções, né, que você vai selecionar ali, né? É um produto, né, de cunho pedagógico, né? Enfim, você vai selecionando ali. Logo depois, você faz o lançamento, né, do item que é, né, a quantidade que você comprou. Você comprou o quê? Foi uma TV? Foram duas TVs? E aí é interessante o sistema ali, porque às vezes você tem que lançar, né, uma quantidade grande de unidades, né? Por exemplo, você acabou adquirindo, né, 100 cadeiras para seu auditório, né? Você não precisa lançar um a um, você simplesmente joga lá, né, as 100, a quantidade, né? E faz o recesso de discriminação. Quando ele gerar ali, vai gerar já 100 itens de patrimônio. Então você, né, coloca depois, né, o item, né, coloca a descrição dele ali exatamente como está na nota fiscal, tá? Então você comprou lá, né, cadeira, né, cor branca, de, né, propileno lá, e enfim, né, da marca tal, né, com braços, né, enfim, né, e coloca essa informação completa lá, porque na hora de você localizar o patrimônio vai ser mais fácil também, tá? Logo depois vem a informação nessa mesma tela ali para você poder colocar, né, o valor, né, de quando de acordo com o que está na nota, bem como a data de quando ela foi comprada, né, adquirido o item, tudo relacionado à nota. É interessante que quando você, né, depois que faz o lançamento do valor, você vai ver que já há automaticamente, né, uma alteração dele ali devido à depreciação do produto, né? O próprio sistema já faz essa leitura aí, tá? E o último item que a gente coloca nessa aba aí do patrimônio é a informação em relação à empresa que você adquiriu, né? Que também está na nota fiscal, né? Que aí você vai colocar o CNPJ, né? A razão social, o número da nota, né? Bem como a data que foi adquirido. Eu sugiro, né, que você monte uma pastinha também relacionada a patrimônio,
e aí você já pega uma cópia dessa nota fiscal, você já faz uma anotação ali, né? A caneta mesmo, né? De que naquela nota fiscal ali que tem um item, né? Das 100 cadeiras, né? Aquelas 100 cadeiras, né, formam um patrimônio de número tal a tal, né? E já separa isso ali para ficar guardadinho dentro da pastinha de patrimônio. Outra informação que a gente tem ali também é a informação da transferência de bens, né? E a gente utiliza essa informação para receber, né, quando a gente recebe, né, um bem de uma outra unidade. Né? Então, por exemplo, né, a escola, né, B está enviando, por exemplo, um bebedouro para a escola A. Você faz a transferência, né? Se esse bem já estiver rolado lá, você faz automaticamente a transferência do bem via sistema conexão. Então é bem bacana, né? Bem fácil, é bem intuitivo, não tem né, muito erro, não, tá bom? E isso aí já vai entrar, né? Já vai ser automaticamente incorporado, né? Aos bens patrimoniais aí da unidade escolar. Também por ali é possível você dar baixa, né, de bens em lotes ali, né? Temos que entender, né, que às vezes você tem ali, né, como a gente falou, a depreciação, né? Tem itens ali que de repente, né, se quebra, vai se perdendo ao longo do tempo. Você pode depois, né, a partir do processo que você vai acabar montando, né, de bens inservíveis, né? E é sempre importante a escola, né, ter também esse processo sempre atualizado, né? Lembrando que a escola não pode ficar guardando material inservível dentro dela, né? Até mesmo porque isso pode gerar, né, perigo, né, para a própria comunidade escolar ali, atrair, né, roedores, né, insetos, enfim, é sempre importante que isso esteja sempre organizado, tá? Aí é importante procurar a regional, né, a coordenação de infraestrutura, né, e serviços e pedir orientação como é que se faz a montagem do processo de bens inservíveis. Aí, depois, lá no final dele, né, tendo, né, o ok da regional, você pode depois ir selecionando esses itens aí, esses bens, né, e dando baixa nele. E outra informação que você tem também ali é designar o agente responsável pelos bens patrimoniais, né? Geralmente o diretor aí, né, geral da unidade escolar, né? Então ali você entra com algumas informações, né? Por exemplo, a designação dele, né, etc, etc. Outra informação que a gente também tem nessa aba do patrimônio são essas consultas aos relatórios, inclusive esse que a gente vai precisar para estar acostando aí ao processo de patrimônio, de prestação de contas, desculpa, para ser inserido lá no SEI, tá? Então você tem ali o anexo ali, unidade de saída de bens móveis, entrada de bens móveis e também o inventário existente aí na unidade. Quando você clica ali, ele automaticamente já gera já um documento em PDF para você. A mesma coisa acontece com aquelas informações lá que a gente comentou na aba, né, da prestação de contas, né, que quando você tem um aval da regional, vai ser gerado lá um documento com todo, né, o resumo ali dessas informações que foram inseridas no Conexão. Bem, após então lançar todas as informações no módulo de prestação de contas e cumprir aí as possíveis exigências da coordenação financeira, o gestor, portanto, vai estar autorizado, aí, como a gente já falou, a gerar o formulário para inserção no SEI. O mesmo ocorrerá após o lançamento do patrimônio, que permitirá gerar o formulário de bens patrimoniais adquiridos pela unidade escolar no período específico da prestação de contas. Faço uma ressalva aí, tá? Na verdade, o que acaba acontecendo, né? Você não precisa, né, esperar ter o ok ali da coordenação financeira para gerar o formulário de bens patrimoniais. Você pode gerar ele a qualquer momento, tá? Óbvio que você tem que esperar, né, aquele ano fiscal ali, porque enquanto você tem tá dentro do ano, né, por exemplo, 2025, você está adquirindo bens, você está tendo lançamentos ali. Então você tem que respeitar o período ali da tua prestação, né, que é o que te interessa, ok? E outro ponto, né, às vezes, né,
e aí talvez está um problema bem grande que acaba ocorrendo, né, que o diretor acaba se enrolando depois, é justamente de conforme for adquirindo esses bens, não fazer o lançamento do patrimônio, né? Eu, particularmente, toda vez comprei algo, né? Adquiri, a primeira coisa que eu faço com a nota tá lá na mesa, lá já pego a nota fiscal, já abro conexão, já abro a aba de patrimônio e já realizo esse lançamento, né? Para justamente não acumular e não acabar esquecendo. Até mesmo porque essa nota, daqui a pouco, ela vai lá para a pastinha da prestação de contas e aí você vai esquecer de colocar, talvez, ela também dentro da pastinha de patrimônio. Então, você já tem que lembrar que aí você tem que fazer, né, duas cópias, né? Ou melhor, uma cópia, né? Uma cópia você deixa, né, a original, né, como queira, na prestação e já tira uma cópiazinha daquela nota para você colocar na pastinha de patrimônio, tá joia? Já a prestação aí de contas dos recursos federais, ela se assemelha bastante, né, a todo o rito processual dos recursos financeiros descentralizados aí pela SEDUC e RJ, né? A grande diferença tá que a gente não vai utilizar, a gente não vai ter, né, o módulo de prestação de contas e de patrimônio do sistema de gestão, né? Então esses itens, esses arquivos, na verdade, né, que são gerados a partir dessas duas abas aí, né, eles não são acostados, né, ao processo SEI, né? Porém, né, a mesma, né, o zelo ali, né, que a gente tem, obviamente, com recurso, né, estadual, a gente vai ter, obviamente, com recurso federal, né, colocando, né, os formulários, as notas fiscais, né, de acordo com o rito que a gente vai falar logo agora. Quais são eles aí, por exemplo, para quando a gente for emitir gerar, né, o processo, né, do PNAE via SEI, né? Então, mesmo esquema, né? Gera-se aí, né, o ofício de encaminhamento, aí lembrando que lá na frente, lembra que tinha lá dois caminhos que a gente poderia clicar, né? Ou você vai estar prestando contas de recursos, né, descentralizados, né, estaduais ou de recursos federais. Agora, como é PNAE, a gente vai entrar dentro da informação do PNAE, do recurso federal. Então, formulário 1, né, demonstrativo de execução da receita e despesa, só lembrando que no ofício de encaminhamento a gente também faz todas as considerações que a gente achar pertinente ali também, tá bom? Logo depois a gente insere o ponto 4, que é o extrato bancário, e aí olha só, né, a diferença, né? Já no processo do PNAE, a gente tem que colocar todos ali as notas fiscais ali, né? Isso a gente já não coloca dentro do processo descentralizado da SEDUC, porque essas informações já foram, né, inseridas no módulo do Conexão lá. É importante que você precisa, né, na nota fiscal, né, atestar ali, né, com uma caneta vermelha, né, pago com recursos do PNAE, né? Isso aí, né, para destacar, para, né, chamar atenção ali mesmo, ok? Essas notas devem estar atestadas por 2 funcionários, sempre identificados com cargo e matrícula ou ID funcional, que não pode ser, obviamente, nem o presidente e nem o tesoureiro da E. Então, pode ser, né? Deixa eu voltar aqui, né? Um professor, né? Um secretário, né? O zelador da escola, desde que ele tenha ali, né, cargo e matrícula junto à SEDUC. Bem, logo depois você entra aí, né, com as DANFs, né, todas elas atestadas e com carimbo do fornecedor. Cópia do cheque, né, lembrando que essas cópias de cheque, né, a gente não tem mais utilizado, né, tem uma normativa aí, né, do governo federal junto ao Banco do Brasil que não se utiliza mais cheque, talão de cheque para fazer pagamento do PNAE, né? O pagamento agora é feito, né, por ordem das transferências eletrônicas, né? A gente falou um pouquinho sobre isso aí na semana passada. Logo depois você coloca as 3 cotações, tem que também, né, inserir, né, os cardápios aí da SEDUC e uma declaração, né,
que é feita ali, né, padrão, né, sobre a qualidade dos produtos que foram adquiridos. Além disso também, né, até então era cobrado, né, que se inserisse também, né, a CI SEDUC Subad número 1, né, de 26 de janeiro de 2023, que é a chamada tabela a CI da tabela FGV, né? Como agora a gente falou na aula, na última aula, né, que tem uma nova tabela, né, que agora é a tabela da UF, né? Eu não sei como é que vai ficar essa orientação para essa informação aqui, se você vai ter que colocar agora, na verdade, essa tabela, né? Porque antigamente, né, anteriormente, essa CI a gente tinha que colocar também as tabelas ali, tá? Para fazer a conferência, saber se aquilo que foi pago não foi pago, né? Acima do valor, né? E tudo mais, tá bom? Além disso, né? Cópia da ata da diretoria executiva e do conselho fiscal, né? De eleição deles, bem como a cópia da ata da aprovação de prestação de contas. A mesma coisa, então, deixa eu só voltar a tela aqui. A mesma coisa que eu falei em relação ao processo, né, da SEDUC lá, eu vou falar em relação ao processo do PNAE, né? Pode ser que essa ordem de documentos aí, né, seja alterada, né, seja modificado, tá? A informação que a gente tem até o momento é que segue esse rito, essa ordem de documentos aí. Às vezes o que pode acontecer, né, é um desses documentos aí acabar sendo, né, suprimidos, né, ou a necessidade de colocar um outro, né, um novo documento aí. Bem, já em relação aos processos de PDDE. E aí você tem que lembrar que a gente tem aí, né, vários PDDEs, né? Você tem o PDDE básico, você tem o PDDE, né, estrutura, né, ou equidade, depois você tem o PDDE qualidade. Então, se essa escola recebe esses três, né, recursos ou tem saldo, né, nos três ali, há necessidade de você prestar contas de todos esses recursos, né? Cada conta é um processo individual. Ah, mas é tudo PDDE. Não, não é tudo PDDE, né? São PDDEs diferentes, não são iguais, né? Tem finalidades diferentes eles aí, tá bom? Primeira que a gente faz, né, é o ofício de encaminhamento. Logo depois, né, o formulário 1, o demonstrativo depois de execução da receita e da despesa, extrato bancário, notas fiscais atestadas com carimbo do fornecedor ou no caso do prestador de serviço, né, se for o caso. Aí você tem que escrever ali, né, pago com recurso, né, do PDDE barra qualidade, barra, né, básico, barra equidade, tá, com caneta vermelha. Todas as notas também, assim como acontece com o PNAE, devem ser atestadas ali por 2 funcionários identificados com cargo e matrícula ou ID funcional. Que, volto a frisar novamente, não pode ser nem o presidente, nem o tesoureiro da EC, são os dois, né, que executam diretamente, né, as ordens de pagamento ali. Bem, depois a gente tem, né, o documento da DANF aí, né, atestados e com carimbo de fornecedor, bem como as 3 cotações aí, né? Eu não lembro se eu cheguei a comentar na anterior, acho que não, né? Mas sempre muita atenção, né, nas cotações, se estão, né, realmente, né, se referindo ao mesmo item, né? Atenção ao valor ali, cuidado para não comprar de um fornecedor e o outro acabar, né, tendo um valor ali menor em determinado item, né? A gente falou bastante sobre isso também na aula de semana passada, na última aula, né? Perdão. Ponto 8, né? Relação dos bens produzidos e adquiridos. E aí a gente vai ter que, nesse momento, colocar o nome do inventário. E aí você tem que ir lá naquele, né, no formulário lá gerado no Conexão, né, sobre patrimônio, para poder gerar colocar o número do item lá, né, que foi do patrimônio que foi gerado, ok? Formulário 7, né, aquele constante na resolução SEDUC 3630, e o termo aí de doação. O termo de doação é em relação que aquele bem, né, que foi comprado com recurso federal, né,
que você inventariou, ele está sendo, né, doado, né, à unidade escolar, né? Você está incorporando ao patrimônio da unidade escolar, né? Então você tem que ter esse termo de doação também, que é padrão dentro da legislação lá que a gente citou no início da aula de hoje. Ainda assim, você também precisa colocar, né, a cópia da ata também da diretoria executiva e do conselho fiscal, né, de eleição deles, bem como a cópia da ata aí de aprovação da prestação de contas, né? Olha aí a exclamaçãozinha, né, chamando a nossa atenção, que para cada PDDE, né, e ações integradas, há sempre necessidade de se montar um processo de prestação de contas por período, né? Então, sempre ficar alerta em relação a isso daí. Ah, Alex, mas de quanto em quanto a gente faz esse processo, né? Então, está sempre mudando também, né? Os processos da SEDUC, né, os descentralizados, são semestrais, né, em 6 meses, né? PNAE também. O PDDE já teve período que foi semestral, agora já é anual, né? Então, tem sempre umas modificativas assim, a gente tem que estar sempre acompanhando as informações do financeiro aí, das regionais. Bem, uma novidade, né, que iniciou aí, se eu não me engano, foi no ano passado, que é agora a prestação, né, de contas via também BB Ágil. Isso para o PDDE e ações integradas. Isso enquanto diretor, tá? O governo federal, né, o MEC, acabou criando, né, uma outra forma de prestar contas, né? Não é uma substituição ainda, né? Então a gente acaba tendo que fazer a prestação, né, dos recursos aí via SEI, né, para a SEDUC, mas a gente também já faz agora também uma prestação de contas direto para o FNDE, tá? Para o MEC aí. E isso aí somente para o PDDE e ações integradas. Ah, mas aí eu recebo o PNAE. O PNAE não faz. Não, PNAE, por enquanto, o diretor não realiza esse tipo de lançamento, tá bom? E isso aí, como eu falei, veio a partir dessa resolução do FNDE número 7, né, datada de 2 de maio de 2024, como eu falei no ano passado, né, que acabou instituindo aí a ferramenta, né, BB Gestão Ágil, como uma ferramenta de comprovação de execução de recursos repassados pelo FNDE. A ação visa tornar a prestação de contas dos recursos destinados à educação mais integrada, ágil e transparente. Lembra que a gente comentou na última aula também, né, que tinham muitas escolas que acabavam tendo problemas com recursos, né, de ordem federal, e aí essa prestação, né, ela ficava com problemas ali e acabava penalizando, né, a própria unidade escolar, porque às vezes trocava o diretor e você não conseguia, né, desbloquear aquele recurso ali, né, fazer com que a escola continuasse recebendo aquele recurso, né. Hoje a gente tem, através dessas ferramentas, justamente para facilitar, né, para tornar tudo mais ágil, né, e transparente, você consegue, né, hoje destravar, né, essas situações aí com mais, né, rapidez, com mais agilidade, né, e aí o gestor, né, é que tem que se entender lá, caso com o MEC, né, caso ele tenha versado, né, de forma ali o uso, né, do recurso público. Bem, aí a telinha do BB Ágil, né, que a gente tem, isso aí você faz dentro do próprio programa, né, do Banco do Brasil, no próprio sistema lá do banco, né, você só funciona até então, né, eu não tenho informação do celular, eu acho que não, tá? Só funciona no de computador mesmo, você acessa lá a página da AE, e aí lá no final, lá, olha, você tem a informação de prestação de contas de BB Ágil, PDDE e ações integradas, né? Tem ele todo passo a passo para a gente acessar esse ponto aí, tá bom? Ah, eu não tenho acesso
a conta da escola da né, pelo computador, né, ou não tenho, né, pelo celular. Aí você vai ter que tirar um momento, né, o gestor, e dar um pulinho lá no Banco do Brasil para cadastrar direitinho o computador, né, o celular, e ter acesso a essas ferramentas aí, tá? Essa liberação, obviamente, quem faz é somente o gerente da sua conta lá no Banco do Brasil. Bem, feito isso, né? Vai abrir essa tela aí, nessa tela que é aberta, né? Você vai ter a informação de todas, né, as contas, né, associadas à da escola, tá? O nome do programa, bem como lá, olha lá, o saldo, né, que você tem nessas contas ali. Você vai, né, clicar em cima dessa da conta, né, em questão ali que você está analisando, tá? E aí você pode depois começar a navegar pelos meses ali do extrato, né? Vai parecer como se fosse um extrato bancário, né? E aí, conforme você vai navegando, né, janeiro, fevereiro, março, você vai vendo que vai aparecendo lançamentos ali, tá? Esses lançamentos, eles já vão aparecer para vocês de duas cores, né? Na verdade, da primeira vez que você clicar, obviamente deve aparecer, acredito eu, tudo em vermelhinho, né? O que significa o íconezinho vermelho ali? Significa que esse lançamento está pendente. Depois, quando você fizer, né, o lançamento, né, ele vai ficar azulzinho, que significa que o lançamento foi realizado. Então a gente vai clicar, né, nesse lançamento em vermelho, e aí será aberto essa tela para a gente aqui. Nessa tela, a gente vai informar, né, a categoria que se refere ao programa, né, do qual a gente efetuou a despesa. Logo depois vem a subcategoria, né, indicando se a despesa é de custeio de capital, conforme a tela ao lado. Então, se a gente olhar ali na tela ali, tem informação lá, categoria, né? A gente está dentro do PDDE básico, né? E depois ele está perguntando ali, né? Qual é a subcategoria, né? É custeio? É capital? Aí você vai também selecionar. Você vai dar sequência. Passando a tela aqui. Bem, e aí vai vir a seguinte informação, né? A segunda, vai abrir uma outra subcategoria, né? Já vai ter todo um rol ali de objetos ali ou de destino para qual é aquele recurso que você está utilizando. Isso aí vai depender, obviamente, de cada programação. Se eu tiver prestando contas ali dentro do PDDE, por exemplo, qualidade, né, conectada, vai aparecer ali todas aquelas informações que apareceram, na verdade, para mim lá atrás, quando eu estava fazendo meu plano de ação dentro do PDDE interativo. E aí você vai ver como é que uma ação ela está relacionada à outra, né? Elas estão ligadas, né? Por isso que é tão importante a gente fazer tudo com muita, né, atenção. Então, quando você seleciona lá que você queria usar, né, o teu recurso do Conectada para comprar um computador, né, investir nessa parte aí da escola, agora, aí obviamente que não é o custeio, seria capital, né? Você clicaria ali, você viria, né, essa opção ali de fazer investimentos, né, em equipamentos de tecnologia, por exemplo, né? Enfim, você vai ter várias opções ali. Deixa eu passar aqui de novo. Bem, aí mostrando também, tá vendo, outras opções que tem dessa subcategoria ali de custeio também. Olha lá, a questão de material, né, pedagógico, né, despesas ali que a princípio, né, vão demandar outro tipo de informação. Você vai sempre selecionando ali o que melhor, né, couber dentro do gasto que você efetuou.
Bem, depois que você fizer toda essa classificação do lançamento, né, que você colocou a categoria, a primeira subcategoria, custeio capital, depois a subcategoria desse custeio ou de capital, você vai clicar em salvar aí e inserir o documento de despesa correspondente. Então, são duas coisas, né? Você clicou em salvar e automaticamente ele já vai abrir a próxima telinha, que é essa aqui para a gente entrar com todas as informações do documento fiscal do qual você utilizou, né, aquele recurso. Então, é interessante que, olha só, se você tiver já a chave de acesso da nota fiscal, né, se ela for uma nota eletrônica, ela vai ter a chave de acesso dela, você digitou ali, ele já vai reconhecer, ele já vai fazer a leitura daquela nota, olha que bacana, né, gente? E já vai trazer todas as informações daquela ali, tá? Data, né? O que foi os itens que foram comprados, né? Porque isso é tudo, né? O eletrônico hoje, né? Quem foi o emissor daquela nota, né? Então você pode só conferir os itens ali, né? E dar sequência aí na prestação de contas. Ah, não na nota fiscal não reconheceu ou não foi possível, né? Ou eu não tenho uma nota, né? Nota fiscal eletrônica. Aí vejam vocês que há uma aba ao lado, né? Da chamada nota fiscal eletrônica. Olha lá na nossa imagem na tela aí, que está escrito, né? Outros documentos de despesa. Então você vai clicar ali e aí você manualmente vai ter que colocar aquelas informações que já apareceram, né? Automaticamente ali, se fosse no caso de uma nota fiscal eletrônica. Então, você vai colocar ali, por exemplo, primeiro que ele vai perguntar é o tipo de documento. É uma nota fiscal avulsa? É uma nota fiscal de produtor rural? Uma nota fiscal? É uma nota fiscal eletrônica? É um outro documento contábil que você tem aí, né? Que está justificando aquela despesa? Você vai selecionar aí. Bem, após a categorização do lançamento, como a gente já falou, o ícone exibido indicará que não há pendência nenhuma mais para prestação de contas, e isso aí só vai ocorrer se a prestação de contas não tenha sido, né, parcial, ou seja, caso o documento da despesa aí tenha inserido e tenha valor igual ou maior ao do lançamento. A gente vai clicar, portanto, na setinha final do lançamento e vai ser possível visualizar o número e o valor do documento da despesa inserido. Gente, é tudo muito fácil, é muito intuitivo, né? Não tem erro, tá? Não fica travando, não é algo que você olha ali, para onde eu vou aqui. É bem simples mesmo, tá? É bem bacana, né? Essa ferramenta. E a gente só espera, né, que isso vá avançando sempre para que a gente possa ter cada vez mais, né? Menos trabalho com essa questão da prestação de contas, que a gente sabe que é algo trabalhoso, mas que ao mesmo tempo também, né? Resguarde, né, toda essa questão, né, da legalidade, né, e do compromisso ali que a gente tem que ter, né, com a prestação de contas, já visto que a gente está falando de recurso público, tá bom? Olha lá, a exclamação. Tem sido aí, né, solicitado aí pela Coordenação de Gestão Financeira o print da tela de saldo do lançamento do Bebê Ágil para ser acostado aí a diversos processos aí de contas, aí, tanto do PDD básico, né, quanto das suas ações integradas, como o qualidade e quanto o equidade. Então, aquela tela ali, como a gente falou, né, que você vê os saldos em direitinho, com os íconezinhos todos em azuis, né, que você fez o lançamento, você faz um print screen da tela ali, né, salva isso no Word, né, vai colocando no Word ali, por exemplo, depois você acaba gerando um PDF daqui, né, daquele arquivo Word ali e acosta isso ao processo de prestação de contas. Bem, já estamos chegando ao final da nossa aula, alguns pontos importantes, tá? Para a gente poder frisar. A publicidade dos gastos públicos pelas AEs aí é muito importante por vários motivos, né, gente? Primeiro, a questão da transparência, né, como eu falei. A divulgação dos gastos ajuda a garantir que as informações sobre como o dinheiro público está sendo, né, utilizado sejam acessíveis a todos.
Isso acaba aí aumentando a confiança da comunidade na gestão financeira das escolas. Ponto 2, a questão de responsabilidade, né? Pois, quando os gastos são publicamente divulgados, as escolas e as associações precisam prestar contas de suas decisões financeiras. Isso promove uma gestão mais responsável e consciente. 3, aprimoramento da gestão. Haja visto que a transparência nos gastos podem levar as escolas a refletirem sobre suas despesas e a buscarem também formas mais eficientes aí de utilizar, né, os recursos, contribuindo para uma melhor gestão financeira. Ponto 4, a participação da comunidade escolar. Quando todos os cidadãos, né, têm acesso às informações financeiras, eles podem participar mais ativamente das decisões relacionadas à escola, contribuindo, portanto, para um ambiente educacional, né, que seja mais colaborativo. Esses fatores aí, né, que a gente fez a leitura, ajudam, portanto, a criar um ambiente de confiança e de responsabilidade em torno da administração dos recursos públicos das escolas, que vai beneficiar toda a comunidade escolar. E aí tem, para finalizar, né, um modelo, né, gente, de balancete, né, para você sempre colocar lá no seu muralzinho de prestação de contas. Como eu falei na nossa última aula, né, tem um espaço, né, para que essas informações, né, cheguem, né, à comunidade, gente. Às vezes, né, o processo lá fica lá, ou agora, né, que é digital, fica lá no arquivo, né, baixado no computador do diretor, né, ou lá dentro de uma caixa arquivo, né, do processo físico, né, e as pessoas não têm acesso a isso, né, não é bacana, né, tem que dar publicidade, né, não tem que estar lá escondidinho só para quando, né, a regional pedir algum documento, ou chegar um desses órgãos aí de controle, né, como o Tribunal de Contas, né, o CAE, né, ou outros aí, né, isso tem que estar lá para toda a comunidade. Na verdade, né, eu acho que eu até comentei isso na nossa última aula, a própria legislação agora que foi atualizada, né, do PNAE, né, do Programa de Alimentação Escolar Estadual, ele deixa claro né, que o diretor tem que prestar contas, né, dentro do muralzinho lá também lá para a comunidade. Tem que estar acessível lá todas as informações de ordem financeira, né, todos os gastos que foram feitos, para quem foi pago, né, o saldo de conta, né. Então, tá lá no início da aula de hoje, né, quando a gente colocou a legislação específica, baixem esses arquivos, né, são todos também de fácil consulta, né, na internet ali, só colocar a numeração, né, a data direitinho, e aí você, de posse, né, dessa legislação, você vai ver que lá no final tem os anexos, né, justamente para facilitar já, para você preencher e fazer todo esse trabalho aí, dando publicidade ao uso dos recursos. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Adriana, a gente já está finalizando, tá? Eu quero agradecer e te dar os parabéns pela aula, Alex, porque é um tema, como comentamos ontem, de extrema relevância para a escola pública, né? A prestação de contas, e você fez uma exposição de maneira muito didática, não só do passo a passo, mas das informações que são relevantes, né? Acho importante também que os diretores e diretores já salvem esse seu material e deixem no lugar de fácil acesso também para ir atualizando, como você disse, né? Mas tendo já na mão todas essas informações, que é um material de consulta, é extremamente relevante, né? Porque às vezes você não encontra, às vezes são muitos documentos, e você já fez esse trabalho mais de lapidar, né, as informações necessárias. Eu acho que isso é muito importante para todo gestor e gestora das escolas. Lembrando sempre, né, Adriana, a gente está falando de recurso público, né, gente? Então tem que ter zelo, né?
Exatamente, né? A transparência das informações, a forma como é utilizado. Quando você falava das notas fiscais, eu me lembrava a importância de já fazer esse lançamento, né? Porque às vezes elas se perdem, às vezes também tem alguma informação errada que você precisa corrigir, se você deixa para um momento posterior, nem sempre é possível no tempo hábil. Então, tanto essa questão da transparência quanto da informação, mas da nossa organização facilita a vida também, né? Acho importante esse tema, mas também saber onde encontrar as informações, se adaptar ao sistema, se adaptar, né, às relações que são postas ali no dia a dia da escola também é essencial. Isso mesmo. Bem, a gente está aqui à disposição, né, Adriana? Se tiver alguma dúvida, né, pode ser encaminhada aí para a coordenação do curso e a Adriana vai encaminhar para a gente aqui para a gente poder responder, tá? Mas, ó, sempre que tiver dúvida, né, volta no vídeo, veja algum detalhezinho ali, tá? Estamos aqui à disposição. Obrigada, boa noite. E a nossa próxima aula será no sábado, às 10 horas da manhã, continuando o módulo 3, a unidade 3, com a professora Neide. Tá, joia, gente? Obrigado, boa noite a todos, tá?